pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou fazer um tutorial de como pintar pele. O tutorial de hoje é um pouquinho diferente, eu vou meio que mostrar dois caminhos possíveis para pintar a pele, né? Porque eu meio que vou mudar de ideia no meio do trajeto ali, mas você como espectador vai poder escolher um deles e se fixar nele sem precisar fazer o outro. Mas a minha ideia aqui é fazer uma pele com uma transição não tão suave, mostrando um pouco das pinceladas, né? Mas ainda assim vendendo a ideia de passagem de cor, mesmo não tendo a suavidade, aquela transição super suavezinha em si. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo para você. Importante dizer que a maioria das tintas que eu utilizei são tintas nacionais e as que não são nacionais são possíveis de serem compradas aqui no Brasil, como por exemplo os inks da Liquitex. Então, bora ver como ficou mais esse tutorial! Essa primeira camada eu vou fazer uma mistura de roxo com marrom escuro. O rústico da Acrylex serve, o Dark Chocolate da Corfix também serve. E esse roxo escuro que eu estou misturando é o Dioxazine Purple Ink da Liquitex. Agora, utilizando um aerógrafo e a tinta amarelo bebê da Corfix, eu estou fazendo como se fosse um pré-sombreamento aqui, fazendo algumas highlights e demarcando alguns pontos específicos de luz na pele dela. Bom, pelo menos essa era uma ideia inicial, mas eu acabei me empolgando e meio que virou um pré-sombreamento normal mesmo, no final das contas. Aqui eu estou indo com o marrom da Acrylex, estou usando ele bem diluído para formar uma camada o mais translúcida possível. Agora eu vou pegar o rústico da Acrylex e misturar com um pouco de amarelo ocre também da Acrylex. E na sequência, utilizando um pincel, eu já vou aplicar ali na pele, vou criar algumas camadas mais claras. Só que aí eu vi que precisava ficar um pouco mais claro do que estava, então o que eu fiz foi adicionar um pouco mais de amarelo ocre e um pouco de amarelo bebê da Corfix na mistura para poder clarear ela. E é assim que a pintura deve seguir, você tem que aplicar na miniatura, ver se ela atende ao que você está esperando, senão você tem que voltar para a mistura e adicionar uma cor mais clara ou mais escura, dependendo do que você vai precisar na hora. E aí nesse momento eu já estou criando vários semitons, criei um mais escuro também, já vou misturando ali via wet blending, antes da camada anterior mais clara secar, e eu já vou criando uma base para as minhas transições. Esse é o momento da pintura que eu particularmente gosto bastante, porque eu me sinto bem livre para criar e ficar testando coisas ali, enquanto eu vou interpretando os volumes. Parece que é aquele momento que pode tudo. Agora eu misturei um pouquinho do marrom com um pouco de vermelho para criar essas camadas mais avermelhadas que representam os locais da nossa pele onde há uma maior concentração de sangue. Bochechas, nariz, orelhas, próximo ali dos olhos e outras partes do corpo também, né? Mas aqui a gente tá falando do rosto. E também isso pode ficar a cargo do pintor, não necessariamente ele precisa colocar essas regiões que eu falei mais avermelhadas. Você pode usar algumas, não todas também, então vai a gosto da pessoa que estiver fazendo.
agora eu estou utilizando um laranja bem claro e saturado e vou aplicar um glaze com aerógrafo em toda a pele da miniatura. Aqui nesse ponto eu apliquei um pouco mais de glazes com vermelho, como eu fiz no passo anterior, e agora eu estou suavizando algumas transições manualmente aqui no pincel, utilizando glazes nos tons de pele, e aí esse tom vai variar de acordo com cada área que eu estiver suavizando, né? Você tem que sempre, por exemplo, tem duas metades ali que tem uma divisão no meio, você quer suavizar isso, você precisa ter um terceiro tom que vai estar entre o primeiro e o segundo. Tanto em termos da posicionamento da pincelada que você vai dar, que vai ser literalmente ali no meio, quanto em termos de tonalidade. Tem que ser um tom que está com o nível de claro e escuro dele ali no meio, entre o primeiro e o segundo. E aí eu vou literalmente continuando com essa lógica de suavização. Na miniatura inteira eu tenho que ir observando ali, porque o básico dos valores, a direção da luz já está dada, então aqui o meu trabalho é só suavizar. Por isso que eu acho importante o sketch de luz. Isso vai fazer com que você se confunda menos e não tenha que pensar em outra coisa a não ser suavizar a pele, né, no nível que você achar interessante. Não que eu acho que suavizar é sempre necessário, pelo contrário, eu acho que inclusive é muito mais difícil você deixar uma coisa que venda um efeito de transição e de contraste sem suavização do que com suavização. E aqui eu estou com o Phthalo Green, pode ser o da Liquitex ou pode ser qualquer outro. Estou desenhando a íris do olho dela. Aqui eu decidi fazer um filtro um pouquinho mais forte com um tom levemente avermelhado e alaranjado de pele para poder escurecer um pouquinho mais o geral aqui. Depois eu vou ter que acabar voltando e refazendo algumas highlights. E aqui nesse ponto da miniatura eu decidi que ia ser mais interessante se eu fizesse um contraste bem forte com sombra bem escura. Então eu decidi reforçar as sombras novamente aqui de um lado do rosto dela específico. E vou ir nesse estilo de alto contraste e não tão suave quanto eu estava planejando inicialmente. Eu estou utilizando uma mistura de rústico da Acrylex com o Deoxazine Purple da Liquitex. E agora utilizando um aerógrafo eu estou aplicando o Deoxazine Purple Ink da Liquitex puro. Agora eu fiz uma mistura de marrom aqui com um pouco de vermelho, um pouco do rústico e fiz um tom marrom avermelhado aqui. É um tom mais médio que eu vou usar para recuperar um pouquinho do médio tom ali. E depois, posteriormente, eu vou acabar tendo que recuperar as highlights também. E você deve estar se perguntando se eu estou anulando completamente o trabalho que eu fiz anteriormente. E parte dele eu estou sim, mas é porque eu estou mudando de direção no meio da miniatura. E isso costuma acontecer comigo, principalmente quando eu tô nesse ambiente mais solto de teste aqui, como é o caso dessa miniatura que eu estava utilizando para fazer um teste específico. E aí eu me permito voltar atrás em algum ponto, não que tudo que eu tenha feito anteriormente seja inutilizado, pelo contrário, isso sempre vai acabar aparecendo de alguma forma na miniatura, todos os passos vão contar, porém eu acabo esticando o trabalho um pouco mais do que ele necessitaria por esse caráter mais experimental que eu estou fazendo. E o interessante disso para você como espectador aí é que você pode em qualquer ponto parar e finalizar a partir dali. É como se eu estivesse dando dois meios diferentes e vocês podem seguir um deles sem necessariamente passar pelo outro. E só para pontuar, esse momento que eu estou utilizando é uma mistura mais clara, um pouco do marrom com o amarelo ocre e um pouco do amarelo bebê. Então bora voltar agora demarcando essas highlights máximas. Eu já estou utilizando uma mistura de marrom com amarelo bebê e um pouquinho de vermelho e já estou demarcando essas highlights máximas como se fosse um sketch de luz. Minha ideia é deixar as transições não tão suaves e ver se consigo vender o efeito de transição mesmo assim. E aí eu vou fazendo o tom ficar um pouquinho mais alaranjado dependendo da parte da pele, né? Adicionando laranja mesmo para ir demarcando alguns meios tons.
Já nessa mistura mais escura, eu estou utilizando um pouco do rústico com vermelho, ambos da Acrylex. Nesse ponto aqui eu tô meio que voltando o que eu já tinha feito anteriormente, né? E meio que refazendo de um jeito diferente. Nem tão diferente assim no final das contas. Mas é importante lembrar vocês que nem sempre tudo sai como a gente quer e a gente tem que saber prosseguir com o que a gente tem na nossa frente. Não adianta ficar tentando prosseguir imaginando que seria outra coisa, né? Se você vê que o processo que você tá fazendo não dá pra chegar naquele objetivo que você tinha inicialmente, ou você retorna e volta tudo, ou você continua de onde você tá e vê onde vai parar. E novamente a técnica que eu tô mais utilizando nesse momento é o Wet Blending. Eu defino as áreas e depois, antes da camada secar, eu já vou misturando com a próxima cor, seja ela mais clara ou mais escura. Eu acho que essa técnica aqui de Wet Blending é crucial para você aprender caso você queira fazer alguma vez na sua vida esse estilo que a pincelada fica à mostra na transição. A transição não é perfeita, não é 100% suave. Ela demonstra algum nível da pincelada ali. E o efeito final fica bem mais estilizado. E uma outra coisa muito importante que esse vídeo me trouxe foi a reafirmação de que você não precisa tacar no pinho a miniatura só porque você já fez algumas camadas de tinta. Dá pra você muito bem continuar em cima do que você já tem e ir transformando o resultado final. Claro que se a tinta ficou muito grossa, começou a dar muita textura, aí realmente é melhor você jogar no pinho mesmo, porque textura grossa é uma coisa que não tem mais como reverter. Agora, se esse não for o caso, eu acho que é muito menos trabalhoso você aproveitar o que você já tem aí. Nem que você taque uma camada base de tinta por cima de tudo, igual eu fiz algumas vezes aqui. Só que no meu caso, eu fiz uma camada translúcida para poder aproveitar um pouquinho dos valores que estavam ali embaixo. Uma outra coisa que eu acabei percebendo agora que eu tô olhando o processo mais de longe é que certas miniaturas podem me empurrar para um resultado específico. Porque olhando agora, por mais que eu tenha dado um reset na miniatura durante o processo, eu sinto que o resultado final não foi muito diferente do outro que eu tava tendo anteriormente. Parece que eu escolhi um caminho diferente do que eu tava inicialmente, mas que acabou me deixando muito próximo do que eu teria terminado se eu tivesse seguido pelo primeiro caminho. E talvez isso tenha ocorrido também porque eu insisti nas mesmas cores, mas isso era parte do teste que eu tava fazendo com a tinta, então eu não podia sair dessa paleta. Mas isso também me faz pensar o quanto as cores influenciam no resultado final, independente da tentativa de mudança de estilo. E aqui eu estou novamente pintando o olho, eu vou pintar agora ele de laranja, o mesmo que eu utilizei no cabelo. Eu comecei pintando a base escura e agora eu estou vindo com o laranja mais claro e definindo. E a última coisa que eu vou fazer é fazer o pontinho da íris com a boa e velha Musou Black. E esse foi o meu resultado final. Sendo ele um estilo que vai ficar mais suave ou sendo ele um estilo que vai ficar com as pinceladas aparentes, a cor determina muito mais o resultado e a percepção da miniatura. Meio que o estilo é como se fosse uma segunda camada de informação que você vai colocar. E essa segunda camada de informação não necessariamente vai ser percebida por todos. Tem gente que vai passar ali e não vai notar a diferença entre estilos ou sequer perceber o que é um estilo diferente de outro. Independente disso, eu gostei desse resultado final, achei que ficou bem interessante, resolveu o que eu queria e também deixou a miniatura com um contraste bem forte. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e tenham tirado alguma lição útil pra vocês. E se vocês não fizeram, por favor não se esqueçam de deixar o like e comentar, porque eu e o algoritmo adoramos esses tipos de interações, principalmente as interações em texto. E com isso, eu vou ficando por aqui, abração e até mais!